Deixa o Espírito Santo te usar, como já tem te usado várias vezes. Amém. Oi? Estamos ao vivo? E aí, Josimar, aqui, tudo bem com vocês? Quero agradecer e pedir desculpa já no início já dessa live. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Estúdio Dux. Pedir desculpa porque já tem aí 2 semanas que nós não estávamos gravando aí na correria do dia a dia, acabou que não sobrava tempo. Mas já vou te pedir para você curtir, compartilhar essa live, encaminhar nos grupos de WhatsApp, para que essa live possa chegar a mais pessoas. Hoje eu estou aqui nessa mesa aqui com um convidado especial, Gabriel. Ele é um jovem de 13 anos de idade. Rapaz, já chegou de Bíblia na mão aqui. E com certeza, apesar da pouca idade, tem muita coisa a nos acrescentar. E eu vou dizer que fico muito feliz de receber um jovem com essa disposição de falar do reino, de falar de Cristo, de falar do amor de Cristo. E isso acaba me motivando. Então, sem mais delongas, vou passar a bola para o Gabriel. Gabriel, se apresente aí. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, da forma que você estiver vendo. Meu nome é Gabriel, meus pais são Gelson de Oliveira, Elaine, minhas irmãs, tenho 2 irmãs, Gabriele e Renata. Faço parte da Igreja DAC e agradeço muito por esta oportunidade. É uma grande honra estar aqui participando desse podcast. É um convite. Eu agradeço o convite. Que Deus venha abençoar as suas vidas. Amém? Amém, amém, Gabriel. Conversar bastante. Gabriel, você sabe que esse estúdio ele tem aquela logo ali, chama Dux. Uhum. E Dux significa guia, né? Em latim, uma palavra em latim significa guia. E é justamente o que nós pretendemos ser na vida das pessoas. Essa inspiração foi uma inspiração da minha esposa. Ela pesquisou essa palavra e quando ela me falou o significado dela, de ser um guia, justamente esse estúdio nasceu com esse propósito, de ser um guia na vida das pessoas. E o cristão, ele tem, eu acho que isso é inato. Nós nascemos já quando nós conhecemos Cristo, né? Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, nós nos propomos a ser um guia para as pessoas, né? Que a palavra diz que nós somos sal e luz, né? Uhum. Então, sal e luz não passa despercebido, né? Esse guia na vida de muitas pessoas. Eu queria saber de você, cara, como é que começou esse seu despertar espiritual? Com que idade? O que você pode falar em relação a isso? Bem, minha mãe sempre esteve me ajudando. Desde os meus, se eu não me engano, 4 anos, a minha mãe lia a Bíblia para mim. Chegou um tempo ali que a gente leu de Gênesis e chegou até a 2ª Crônica, se eu não me engano. A gente leu tudo, não esquecia nenhum capítulo. E ela ia lendo para você. Ela ia lendo toda noite um capítulo, toda noite um capítulo. E aí aquilo ficou dentro de mim. Aquilo ali marcou a minha infância, desde pequeno. Eu já conhecia a Bíblia, já conhecia as histórias, conhecia Davi, um pouco de Davi, embora eu dormisse às vezes, mas ainda assim eu aprendi. Ela me ajudou muito nessa parte, mas ela me incentivou. Mas a parte do despertar espiritual foi algo assim impressionante. Se eu não me engano, 2020, meu avô estava quase para morrer. No dia anterior de sua morte, e aí, no dia anterior da sua morte, eu estava ali orando, me entregando a Deus. Eu chorei tanto naquele dia, naquela noite. E aí, quando eu acordei, vi que ele se foi. Eu fiquei muito triste, aquilo ficou uma angústia tão grande no meu coração. E eu não tinha ficado perto dele, deu uma culpa, sabe? Uhum. Porque eu não tinha conhecimento, não conhecia muito ele, não tinha uma proximidade, queria ter tido isso antes, mas não tive. E aí eu fiquei culpado, comecei a ficar muito triste. Mas e aí um dia eu fui lá e peguei a Bíblia para ler. Eu abri lá em Mateus, comecei a ler e queria ler cada vez mais, até ver, Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. E fui nessa fé, até que cheguei em Mateus, capítulo 5. No versículo 4.
Ali Jesus estava falando aos seus discípulos e também as bem-aventuranças. Jesus estava falando não somente aos seus discípulos, mas também à multidão. Olha só o que diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ali meu coração sentiu um calor, uma alegria, eu senti tanta paz, porque eu vi Deus estar comigo. E Ele olha para mim. Então, foi a partir daí que eu comecei a ter esse interesse pela palavra e aí começou a crescer. Você tinha que idade com essa época aí? 2020 eu tinha uns 10 anos, Uns por 10 aí. anos. 10 anos, 9 anos, por aí. E aí, mas algo assim, isso aí foi meu contato com a Bíblia. Mas quando eu tive um contato realmente com Deus, foi assim, algo muito impressionante. Eu sempre pensava que eu era nada. Eu sempre me colocava para baixo. Eu fiquei com depressão, escondido dos meus pais. E ficava me batendo. Quando ficava bravo comigo mesmo, eu dava soco, dava tapa. Eu me machucava. Eu já pensei até mesmo em me matar. Mas graças a Deus, Ele me sarou. Ele me transformou. Até que um dia, no dia da minha primeira pregação, eu falei, meu pai e minha mãe estavam falando, nossa, que benção que você foi, né? Você pregou pela primeira vez. E eu pensando que eu queria me matar. Então, o que Deus tinha para mim era muito grande. E Satanás tentou tirar a minha vida. Ele tentou me destruir. Mas Deus me resgatou. Bem, falando lá do início, desde os 4 anos, né? Crescia com a palavra. Mesmo eu conhecendo um pouco o básico, o simples, ainda faltava algo. Um certo dia, nós ficávamos pensando, ficava eu, a minha irmã Gabriele, a Renata ainda não tinha nascido, e a mãe. Eu, a Gabi e a Renata, e a mãe. Nós ficávamos ali, fazíamos um círculo de oração e ficávamos orando. Nós ficamos orando assim porque pro pai, ele está presente aqui, está participando das orações. Ele não participava, ele ficava dormindo. E aí a gente ficou orando. Ficou nesse propósito, Deus, traga o papai para estar orando conosco, traga, Senhor, o papai para estar orando conosco. E até que um dia, do nada, assim, o pai falou assim, bora lá, bora orar. E aí ele começou a fazer todo dia, toda semana, 4 vezes por semana, eu acho, mais ou menos assim. Cada pessoa tá trazendo uma palavra, organizando uma palavra ali, lendo um capítulo, explicando aquilo. E aquilo ali foi algo muito impressionante, porque quando ele chegou na mesa, assim, a gente tomou até um susto. Nossa, papai vai orar. E aí nós vemos, né? Deus ouviu nossa oração. Deus ouviu nossa voz, Deus ouviu nosso clamor. Ele atendeu a nossa oração. E até hoje nós estamos aí, né? Nessa pegada, lendo todos os dias, falando todos os dias, cada pessoa, todo dia falando uma palavra. Menos no sábado e no domingo. E na quinta que tem culto. Mas foi algo assim, foi a partir daí que a explicação da palavra foi aumentando. Mas eu não me lembro da primeira vez que eu falei, eu acho que eu tinha uns 7 anos. 7, 8, 9, por aí. Eu tinha feito a minha primeira oração do Pai Nosso no culto infantil. Aquilo ali era um incentivo. Eu tremia tudo as pernas. Mas eu orei o Pai Nosso e foi ali que eu comecei a interagir com o microfone. Uhum. Eu ia te perguntar isso. Como é que foi essa questão? Porque geralmente o jovem, assim, ele é mais tímido, né? Mais reservado, assim, na hora de apresentar trabalhos de escola. Geralmente eles têm essa dificuldade, né? E quem vê o Gabriel falando aqui parece que, né, nasceu falando, né? Saiu da barriga da mãe já falando. Então a gente vê que 13 anos de idade, você já tem uma desenvoltura para falar, consegue organizar bem os pensamentos. E é realmente, assim, é um prodígio, vamos dizer assim, né? Um rapaz
é diferente, assim, do habitual, vamos colocar assim. Os jovens de 13 anos, eles têm um comportamento e você destoa bastante desse. Mas eu queria te perguntar também em relação a isso, como é que foi para você? Você conseguiu romper esse medo de falar em público? Foi tranquilo? Você teve muita dificuldade? E outra pergunta emendando nessa, na escola, como é que você consegue ter um relacionamento com outras pessoas, com outros amigos, ou o pessoal olha você e fala, esse cara aqui, ele é muito fora da realidade. Você consegue construir uma amizade, ou as pessoas olham com você com um olhar assim, tipo, o Gabriel, ele é o CDF, vamos dizer assim. Bem, vamos falar primeiro da interação com o microfone. Foi muito difícil. Eu era muito, assim, muito tímido. Eu não conseguia falar. Quando eu falava, não solta a voz. Até hoje, se eu falar com você tete a tete, face a face, ainda você tem que perguntar outra vez. O quê? Porque eu falo muito baixo. E imagina no microfone, quando todo mundo tava olhando você. Então, primeira vez que eu falei foi no culto infantil, com menos gente, com pouca pessoa. Mas a primeira vez que eu fui convidado para falar na igreja, ter uma oportunidade, aí eu rejeitei. A primeira. Aí a segunda, meu pai me chamou, eu falei para ele, pode me chamar que eu vou falar. E aí eu rejeitei de novo. Deu um frio nas pernas, bateu o coração e aí não fui. Aí deu um tempo, pela terceira vez, Deus me deu mais esta oportunidade. E aí eu aceitei. Com muito medo, mas deu certo. O que aconteceu para eu poder acostumar com o microfone? Eu comecei desde pequeno. Tá, mas eu sou adolescente, sou jovem, será que tá tarde? Não. Eu digo que ainda não é tarde, ainda há tempo. Até com 70 anos dá tempo. Então, o que eu quero te dizer é que começa de pouco em pouco. Começa lendo a palavra. Tenha certeza do que você está falando. Fale com autoridade. Para você falar com autoridade, você tem que olhar assim, ler, estudar, procurar na internet versículos. Não é errado isso. Porque nas primeiras palavras, nas primeiras pregações minhas, eu ia lá no Google, colocava assim versículos sobre tal, sobre devocional, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Entender daquilo que tá falando, né? Então você procurava. Também eu tenho um auxílio com os livros, né? Com outras bíblias, eu não tenho só essa, tenho outras com aplicação pessoal. Então isso aí ajuda muito. E me ajudou muito também. Se você quer começar nisso com o microfone, fale com pouca gente. Não fale na Santa Ceia, não vá direto, porque senão você vai congelar e aí não vai sair coisa com coisa. Eu te aconselho, quando você for falar, não usar papel, porque isso vai te atrapalhar. Quando você pega papel e aí você acaba caindo todos os papéis, você não sabe o que falar, você não sabe onde esconder a cara, porque você fica desorganizado, não sabe o que falar. Então, o que tem que acontecer? Procure ter a autoridade que você está falando. Procure conhecer o assunto, dominar o assunto por completo, para poder falar. Leia o versículo umas 10 vezes se você conseguir. Mas estuda, reflete, medita, pratica aquilo que você está falando. É normal, todos nós trememos as nossas pernas quando subimos ao púlpito. É normal. Isso mostra temor a Deus. Um pastor certa vez me disse, olha, até hoje, ele tem uns 40 anos, 50 anos, e ele disse assim, até hoje, quando eu vou pregar, eu fico com as pernas tremendo. Mas o que isso significa? Temor a Deus. Então, quando você treme as pernas, é porque você está falando não somente para a igreja, mas você está tendo uma oportunidade de até mesmo salvar a vida de alguém. A plantar uma semente na vida de alguém. Você sabe que aquilo ali é uma responsabilidade muito grande. Então, isso mostra temor a Deus. E isso é muito importante na sua vida. Então, o que tem que acontecer? Começa lendo para sua família. Começa tentando falar sozinho, tentando falar com Deus no espelho. Mas Deus está te ouvindo. Se você vê ali que tem alguma coisa errada, você vai lá e conserta. Tenta ver, ler de novo. E pesquisa, né? Procura o assunto. E aí depois vai melhorando, vai aumentando.
A primeira vez que eu preguei mesmo foi em 2020. 2020, né? 2020. Eu tinha pregado pela primeira vez. Então, foi uma vitória muito grande. Mas era uma igreja pequenininha. Mas eu consegui pregar. Deus me usou. Mas antes de pregar, eu tive que ter uma ressalvação. Eu tive que fazer uma oração do Pai Nosso desde pequeno. Uhum. Precisa ter essa preparação. E também precisa ter esse amor pela palavra. A outra pergunta que o senhor emendou sobre eu na escola. Como que é? Enquanto o Gabriel vai tomando água aí, o que ele falou é sensacional. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa e falam assim: nossa, você tem o dom da palavra, né? E realmente tem pessoas que elas têm uma aptidão, têm uma desenvoltura, uma facilidade em falar, em organizar uma oratória, uma postura, que já vem de fábrica. Mas, olha o que ele falou aqui: estudar, pesquisar, falar na frente do espelho, começar de forma pequena. Então, tudo isso ele fez. Então, hoje, para quem olha o Gabriel falando aqui, aos 13 anos de idade, fala assim: nossa, ele tem o dom da palavra. Ele tem o dom da palavra, só que ele tem esforço. Ele tem se esforçado também para cada dia ser aperfeiçoado. Então, é muito fácil, às vezes, tem muitos jovens que se escondem. Eu trabalho com jovens hoje, Gabriel, e muitas deles se escondem. Não, fala você porque você fala bem. Então, a pessoa vai saindo da responsabilidade. Então, romper com esses bloqueios, vamos dizer assim, do medo de falar em público. Você viu, ele falou: uma vez rejeitei, outra vez rejeitei, na terceira eu falei: não, agora vai. Aí foi com as pernas tremendo e foi. Então, assim, esse se esforçar é muito importante também. Então, é claro, tem o dom que vem de Deus, mas tem a nossa responsabilidade enquanto assumirmos nosso papel. Não, eu fui chamado para fazer isso, então eu preciso me desbloquear em fazer isso e eu vou fazer mesmo tremendo as pernas. Mas pode completar a segunda pergunta ali, que eu fiquei curioso em relação ao seu relacionamento na escola, ali com os colegas e tudo mais. Só algo assim, para continuar aquilo que eu esqueci de dizer. Eu busquei e encontrei. A Bíblia fala: buscareis e me encontrareis. Vocês precisam buscar para encontrar. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 4. Nos diz... Não é isso. 2. Se clamares por entendimento e por inteligência ergueres a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui Salomão está nos falando algo muito interessante. Ele está falando que você tem que buscar como se fosse um tesouro. O que você tem colocado como valoroso para você? A palavra de Deus ou as coisas do mundo? Então, para você poder achar, para você poder buscar, você precisa dar um valor àquilo. Para você poder buscar um tesouro, aquilo precisa ser um tesouro para você. Então, eu busquei e eu encontrei. Eu pedi a Deus: Deus, me dá algum dom, pois eu não sei nada, eu não sei fazer nada, Senhor. Eu quero fazer algo pro Senhor. E eu queria mesmo. Eu sentia esse desejo, eu me sentia incapacitado. Minha irmã Gabriela, ela tem, desde pequena, antes de nascer, Deus já tinha profetizado para ela, antes de nascer na barriga da minha mãe, que ela seria uma levita. Que Deus estava dando um soro, algo vermelho, um líquido vermelho na sua garganta para protegê-la. Deus livrou ela dela morrer. Então Deus estava protegendo e eu olhava pra Gabi: nossa, Gabi é incrível, a Gabi tá começando a cantar, canta tão bonito. E aí eu olhava pra mim: eu sou nada, eu não sei nada, qual é o meu valor? E aí eu ficava naquilo e aí eu falei: não, vou parar com isso, vou parar de ficar chorando, vou parar de ficar lamentando. Eu não sei nada, mas agora é hora de buscar. Agora é hora de procurar. E eu a encontrei, glória a Deus por isso. Se você buscar, você vai encontrar. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Começa nas comunhões, aí vai nos cultos, aí de vez em quando vai aumentando o nível, aí vai para a pregação. Então não temas, não tenha medo, pois Ele está contigo. Amém? Amém. Agora, falando da escola. Assim, eu tenho amizades, tenho amigos, consigo me aproximar de várias pessoas.
Muita gente já falaram nessa semana, sua palavra tem valor, Gabriel. Fala lá pro professor adiar a prova pro próximo dia, porque a sua palavra tem valor. Você consegue agradar os professores. E isso é verdade. Os professores ficam todos admirados. Nossa, ele tá indo tão bem em todas as matérias. Eu quase consegui gabaritar, mas não consegui ainda. Mas Continua se esforçando. continuo me esforçando. Mas então, tem umas notas muito boas. E isso graças a Deus. Na pandemia, acabou toda a escola, a gente começou a ler a Bíblia. E através as minhas notas antes da pandemia, antes de buscar a Deus, eram muito inferiores das que eu tenho hoje. Tirava nota boa, sim, não era vermelha, mas ela não é igual hoje. A bênção que é hoje. Tirava 7, 6,5 nas provas, de vez em quando 9, mas com muito esforço. Agora, gente, é 10, 9,5, 9, 8, 8,5. Mas teve um ano aí que eu só tirei 10 de... A maior nota era 10, a menor nota era 9,5. Então, isso é para a glória de Deus. O que aconteceu? Eu busquei na palavra e isso se expandiu para todo lugar. Como eu disse, a sabedoria, ela se divide em várias coisas. Existe a sabedoria humana, mas também existe a divina. Quando eu conheci a divina, a sabedoria humana era fácil fazer. Então, a Bíblia me fez despertar e abriu minha mente. Então, o que eu quero te falar é que tudo que você plantar, você vai colher muito mais. Não somente vai ser você conhecer a palavra, mas você vai conhecer muito mais. Você vai aprender na escola, você vai conseguir se focar mais. Porque assim como é na palavra, você vai também aprender na escola. Mas, voltando na escola, o pessoal fica falando assim... Lá vem o cara do 10. Quando fala assim, a prova tá difícil, os professores falam, a prova tá difícil. Vai ser difícil. Ah, então só o Gabriel vai tirar 10 nessa prova. Então, é mais ou menos assim. Mas eu tenho amigos, pessoas que se aproximam de mim, pessoas que às vezes chega lá, pergunta, Gabriel, me ensina esse negócio, me ensina esse conteúdo, preciso de ajuda, me auxilia em matemática, me auxilia em português. E é muito interessante, é muito importante, eu me sinto, uau, as pessoas estão olhando pra mim. Sou útil, né? Sou útil, tô ajudando as pessoas. Então... E eu nunca deixei as pessoas, assim, falar, não vou explicar pra você. Eu sempre procurei explicar. Mas, assim, é isso. Eu tenho amizades. Muitas pessoas já me chamam até de pastor. Então, sou bem conhecido naquela escola, nem sabia. Qual escola que você estuda? Pedro Aleixo. Ah, no Pedro Aleixo. 8º ano C, de manhã, matutino. Mas, então... Deus tem me abençoado grandemente na escola, Deus tem me ajudado muito. Tem sido uma bênção. Deus tem me ajudado muito, me fortalecido todos os anos para continuar. E você sofre algum tipo de bullying na escola? Eu pergunto isso porque geralmente um rapaz de 13 anos de idade que se posiciona do jeito que você se posiciona, né? Como você acabou de falar. Sou conhecido até, muitos perguntam se eu sou pastor, né? Se eu tenho essa vocação, ser chamado pelo pastor. E isso é claro, tá explícito aqui, né? A gente vê que você tem um chamado de ensino, né? De apacentar isso daí. Com certeza, no momento oportuno vai acontecer. Mas tem um ditado que fala assim que a quinta série é eterna, né? Não sei se você já ouviu falar. Que todo gurizado fala, ó, a quinta série é eterna porque tudo vira zoeira, né? E jovem tem esse lado zoeira, né? Então eu falo assim, por mim, porque eu sempre fui um jovem que eu tive alguns desafios na escola. Porque eu ficava aquele grande conflito. O conflito de querer participar do grupo, né? Tinha um grupo ali do fundão, o grupo da bagunça, o grupo que era os descolados, os caras legais da escola. Só que eu tinha esse chamado também da parte de Deus, né? De ser separado, né? E aí eu ficava com aquele conflito assim, poxa,
se eu for lá eu vou desagradar a Deus, mas se eu não for eu fico excluído. E aí eu vivia esse grande conflito. Isso me trouxe alguns danos, assim, para minha vida. Eu tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas, por isso que eu até te perguntei, porque eu não era um jovem tão posicionado quanto você, e eu sofri isso na escola. E você, como é que é a sua relação? Você sente que às vezes tem muitas pessoas que ficam fazendo chacota, brincadeira com você? Como que é essa questão do bullying na escola, que é um assunto muito sério isso? Bem, eu tenho uns 2 ou 3 amigos naquela escola. O resto é tudo colega, vamos dizer. Conhecido, vamos dizer assim. Mas não é aquele que chega, cumprimenta você e fala bom dia. Não, não é assim. Mas, bem, no começo do ano, realmente eu fico bem sozinho, bem solitário, fico bem na minha, fico lá escondidinho, fico quietinho. Mas esse ano, todo mundo que eu tô estudando agora, já estudei antes, então já me conhecem e já tenho um respeito muito grande. Então, eu não sofro bullying. Não sofro bullying. No 7º ano, foi um ano que eu fiquei mais sozinho. Fiquei mais na minha. Só te cortando rapidamente, foi exatamente no 7º Sozinho. ano que eu tive bastante problema. Sozinho. Foi exatamente você falou que foi no 7º ano que você ficou mais Reservado. Exatamente, foi quando eu me lembro do meu 7º ano também, que eu tive muitos, assim, problemas de relacionamento, porque eu estudava numa escola, era uma escola particular, eram poucos alunos, e os poucos alunos, assim, eles não conseguia interagir com eles me viam de uma forma, assim, muito diferente, destoava demais, assim, e por isso que eu te perguntei, mas cortei seu raciocínio aí, pode completar, Gabriel. Tudo bem. Então, é difícil. 5º ano, 4º ano, 3º ano, 2º ano, até 1º. Todos os anos, eu sempre fui reservado. Sempre fiquei na minha. Talvez, sim, porque eu era cristão, mas também porque eu era muito tímido. Eu sou até hoje, eu não consigo conversar. Já falei assim, Senhor, me dá amigos, porque eu não tenho ninguém, eu tô sem ninguém, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Não tenho ajuda, não tenho com quem conversar. Eu saio daqui e volto pra casa sem dizer uma palavra. Então, foi isso também que foi um dos motivos que eu fiquei depressivo. Meio triste, né? Fiquei bem triste. Nossa, ninguém ama, ninguém gosta de mim, ninguém ama. Por mais que minha mãe, meu pai me amassem muito, meus avós, até minhas irmãs me amam muito. Minha família me ama. Mas eu não consegui ver aquilo. Eu fiquei olhando muito e esse é o impressionante, né? O inimigo, ele usa essas coisas, ele tampa nossos olhos para aquilo que é bom, para ver somente o que é ruim. Sim. E aí eu ficava olhando para aquela situação, ninguém gosta de mim, qual que é o meu valor? Ninguém gosta de mim, eu não tenho valor. O que valia a minha vida? Ninguém sentiria falta de mim. Então, é bem difícil para alguns. Mas o que eu quero te dizer é que tem que ser a diferença. Jesus te chamou para ser a luz. No próprio Sermão do Monte que eu acabei de citar no início, Jesus fala: e vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder um candelabro debaixo de uma vasilha, nem mesmo debaixo de uma mesa, pois isso não vai iluminar a casa. De que adianta acender? Não vai funcionar, não vai dar certo. Seria uma burrice, seria uma negligência. Mas esse candelabro se coloca em cima da mesa, para que todos os que estão dentro da casa sejam iluminados. Quando a luz chega, a escuridão vai embora. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Jesus fala, se eu não me engano, em João capítulo 8, versículo 12. Jesus nos fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Mateus, Jesus está falando que nós somos a luz. Porque ele está falando para os discípulos, os seus seguidores. Se ele está falando que nós somos a luz, por que em João ele está falando que ele é a luz?
Calma aí, Jesus está se contradizendo nas suas palavras? Não. O que eu quero te dizer é que nós somos como uma lâmpada. Nós somos como uma vela. Mas quem traz realmente a luz é Jesus. Quem é o fogo para acender a vela é Jesus. Quem é a eletricidade que liga a lâmpada é Jesus. Então, o que eu quero te dizer é que você é a luz do mundo, sim, mas não você em si, mas quem está dentro de você. Você é um com ele, assim como ele é um com o Pai. Então eu quero te dizer, você é o representante de Cristo neste mundo. Ele foi ao céu, está nos céus e vai voltar para nos buscar. Mas enquanto isso, devemos ser a luz, devemos ser a diferença, porque a luz é a diferença. O mundo jaz nas trevas, ele é das trevas. E tudo que não é das trevas é luz. Tudo que não é das trevas é diferente. Então a luz é diferente das trevas e por isso nós nos sentimos reservados, nós estamos tão sozinhos. Nós nos sentimos abandonados. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho, pois ele está contigo. Não temas, pois eu sou contigo, estou contigo, estarei com você todo o tempo. Eu não te deixei. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele pode fazer tudo, todas as coisas e ele está em tudo. Amém? Amém. Então, é isso. Amém. Eu vejo o Gabriel falando aqui. Eu tenho um filho de 2 aninhos de idade, John Luke. E quando eu vejo, observando aqui você falando, eu fiquei imaginando assim, quando meu filho tiver a idade que você tem, 13, 14 anos de idade. Eu gostaria muito que ele tivesse essa personalidade, né, de, apesar dos pesares, apesar de ser incompreendido, apesar de às vezes ser rejeitado, apesar de ser motivo às vezes de deboche, de piadinha, chegar um jovem posicionado, né? Um jovem que se posiciona, né? Exemplo de Samuel, né? Samuel foi chamado muito jovem, né? Então, nós vemos que os jovens, eles vêm, ao longo do tempo, perdendo essa personalidade de, não, eu sou separado mesmo, eu sou sal, eu sou luz, conforme você disse, né? E não se omitir, né? Porque o jovem, ele exerce um papel muito importante na sociedade, né? O jovem que tem vigor, o jovem pode vivenciar esse evangelho 100% do seu tempo. Por quê? Não tem boleto para pagar, não tem uma esposa para tá caminhando junto, né? Uma mulher que vai ter uma TPM, que vai ficar brava, que vai te reclamar, não tem o sustento para trazer dentro de casa. Então, o que o jovem tem? Ele tem só a obrigação de ir bem na escola e mergulhar na palavra do Senhor. Então, eu fico muito feliz de ver uma pessoa tão jovem, com tão pouca idade, mas já tão empenhada em viver nessa dependência de Cristo. É muito bacana isso daí, viu, Gabriel? Estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você. Eu vi que você memoriza bem os textos bíblicos, ele abre a Bíblia, já vai lá para aqui, tá. Como é que você faz? Qual que é o segredo para memorizar texto? Que eu sou péssimo. Eu sei o que está escrito, mas eu não sei o endereço, não onde está. Né? Eu às vezes até cito o texto, mas eu tenho que jogar lá no Google para falar, tá aqui, o endereço é esse aqui. Mas eu tenho essa dificuldade de memorizar os endereços. Como é que você faz? Qual que é o segredo para memorizar o endereço dos versículos? Você pode repartir com nós? Sim. Bem, de primeira, nessas orações aí que eu disse que meu pai, minha mãe, minhas irmãs e nós fazíamos, a gente não tinha aquele hábito de pegar na Bíblia e ler, Não. A gente abria lá em Crônicas, capítulo tal, versículo tal, entendeu? Era antes disso com minha mãe, ela lia. Eu não tinha contato total com a Bíblia. Mas o que eu tive que fazer? Eu comprei essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, tá vendo essas marcações? Uhum. Isso aqui ajuda muito. Me ajuda muito mesmo. Você vê assim, olha para as legendas, vê cada livro, mas aí você pensa, tem 66 livros na Bíblia, como é que eu vou lembrar de todos eles? Bem, eu tenho alguns exercícios que eu faço, eu aprendi a montar cubos mágicos, né? 2x2, 3x3, 4, 5x5,
Até o triângulo, pirâmide eu sei fazer. Isso aí exercita muito, mas eu sei que é muito difícil fazer. Então, o que eu aconselho? Pegar, lá no início da Bíblia, tem aquela legenda dos livros, sabe? E você vai vendo lá. Gênesis é GN. Êxodo é SES. AEX. Levítico é LV. Você vai vendo isso aí, você vai olhando, vai se familiarizando, toda a curiosidade que você tiver, você vai lá olhando, abre aqui, olha, o que é esse capítulo? Quando eu fico assim, eu me oriento muito por Salmos. Quando eu vou abrir em Isaías, Provérbios, eu vou lá nos Salmos. Os Salmos tem 150 capítulos, então é muito longo. Aí você vai lá, abre. É Salmos, tá perto de Provérbios. Então, assim, Deus me deu esse dom. Eu não sei aonde que eu consegui, mas eu pedi pra Deus, Ele me ajudou, me deu essa facilidade. Mas você também pode conquistá-la. Você pede pra Deus te dar isso. E a Bíblia também ajuda muito. Essa Bíblia aqui, com essas legendas aqui, esses buraquinhos, ajuda muito. Então, se você puder comprar uma dessas, compre. Se você quer ser mais desafiador, se você quer mais ter faca nos dentes, sangue nos olhos, vamos dizer, faz como a minha mãe. Pegou uma Bíblia lisa e aí demorou um bom tempo e agora, hoje, ela vai lá, abre assim, pegou, achou o capítulo, achou o livro. Então, o que tem que ter? Uma leitura diária. Um conhecimento da Bíblia, você conhecer os capítulos. Eu te aconselho a ler os evangelhos primeiro. Os evangelhos são sobre Jesus. Jesus, ele dá as palavras ali, você nem precisa de explicação. Ele já dá a explicação. Então, tem algumas que não, mas ele ajuda. Jesus ajuda, ele vai. Mano, tem cada capítulo ali que fala com você. Então, você tem que ler a Bíblia, um capítulo por dia, para poder conhecer a Bíblia. Conheça a Bíblia, procure conhecê-la. Porque quando você começa, por mais que seja meio amarrado, sem vontade, muitas vezes sem amor, sem ânimo, sem graça para poder ler, continue lendo. Porque uma hora vai vir. Mas então, eu faço bastante exercício de memória para poder me ajudar, como eu disse, citei esses cubos, e também faço caça-palavras também para me ajudar bastante. A escola também me ajuda muito, por exemplo, história, você tem que lembrar dos anos, dos nomes, dos lugares, então acaba trabalhando a mente. Sim, acaba exercitando, né, de uma certa forma. É igual ganhar musculatura, né, você vai pra academia ali, tem que puxar ferro ali, seu músculo vai ficando mais robusto, né, então é a mesma coisa exercitar aqui, né, o cérebro. Eu falo assim, depois que você já fica mais velho, você vai tendo mais dificuldade para memorizar, assim. A minha dificuldade não é nem tanto achar os textos, eu consigo achar os textos até bem, mas os versículos, assim, eu lembro, por exemplo, você leu o Monte das Bem-aventuranças ali, o Sermão da Montanha. Beleza, eu sei lá as bem-aventuranças, mas na onde que tá? Tipo, eu acho que tá em Mateus, mas eu não decoro assim, na onde está aquele versículo, você entendeu? Essa a minha dificuldade, eu tenho bastante dificuldade de estar memorizando. Essa tua Bíblia aí, ela tem escrito em vermelho as falas de Jesus, né? Eu observei ali. Essa Bíblia é uma Bíblia top. Até recomendo, como o Gabriel falou, eu recomendo que você tenha a leitura do Novo Testamento ali, começar a partir de Mateus ali, e se você puder comprar uma Bíblia dessa daí com as letras de Jesus escritas em vermelho, é muito legal, porque toda palavra que Jesus fala tá escrito de cor diferente. Né? E aí acaba que você, puxa, essa aqui é uma fala de Jesus, né? Então, no fritar dos ovos, o que importa é o que ele falou, né? No fritar dos ovos é isso. Que mais, Gabriel? Você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi? Não. Eu posso falar? Pode falar, fica à vontade. Você tá aqui pra isso, meu irmão. Nas pregações, assim, eu não lembrava dos números. Eu não lembrava se estava em Mateus. Você lembrava assim, tá lá em Mateus, tá lá em Lucas, tá lá em João. Mas não lembrava dos versículos, assim. Não lembrava. Não lembrava dos números, aonde ele estava localizado. Se eu fosse abrir a Bíblia, eu achava.
Até agora eu tive que abrir em João 8:12. Eu sempre me confundo com João 16:8. Aí muda tudo a cabeça. Mas eu falava assim, não lembrava da onde estava lá escrito, estava lá em Isaías, eu não falava tá lá em Jeremias, para não falar assim, eu falo assim, quando eu não lembro do livro, eu falo, tá escrito na Bíblia, tal, Uhum. tal, tal, tal. Eu não sei onde está o livro, mas se você for procurar, você vai achar. Então, deixa aquela dúvida na pessoa, na cabeça da pessoa, onde que tá, e você vai trazer a pessoa a curiosidade e buscar lá. Hoje com a internet ficou. Eu falo assim que a internet é uma bênção ou maldição na nossa vida. Uhum. É uma bênção porque o saber tá ali. Se você pode pesquisar acerca de qualquer assunto, você quer ter uma profundidade, um conhecimento maior, é só você pesquisar. Tem artigo, tem YouTube, tem tanta coisa, tanta riqueza. Só que isso também, de uma certa forma, acaba nos deixando meio preguiçosos, assim, na questão de pensar mesmo. Né, de memorizar. Eu não vou ficar memorizando, por quê? Porque é só jogar lá no Google e o Google vai me falar onde tá. Então eu não vou precisar ficar memorizando, né? Então o pessoal das antigas, né, na época dos nossos pais, eu percebo que eles usavam muito a Bíblia física. E hoje vem se trocando cada vez mais para os tablets, para os smartphones, né? O pessoal está usando mais a Bíblia digital. E eu sou um destes que tem usado mais a Bíblia digital. Mas assim, eu percebo que ela te deixa meio relaxado, meio preguiçoso, assim, em relação à memorização dos textos, né? Tá aqui no capítulo, no livro tal, no versículo tal. Então acaba que você fica meio relaxado mesmo. Eu tenho percebido isso. Você usa só a Bíblia física? Só a Bíblia física. No celular eu acho muito ruim. Eu me acostumei muito com a Bíblia. Aí quando eu vou pegar no celular, fica assim. É diferente, né? Fica diferente. Você não sente o palpar da Bíblia, sabe? Você não sente aquilo que você vê todos os livros ali fazendo assim. Gosto muito disso. Mas como que se chama? Folhear. Folhear. Folhear da Bíblia. Eu amo isso. Gosto muito. Mas. Então. Eu não gosto de usar celular, não gosto de usar Google, porque às vezes você vai lá, pergunta, sai lá uma pesquisa de um site que não é confiável. Uhum. E aí você vai lá, fala no meio do púlpito e aí você não sabe se é verdade ou mentira. Então, eu prefiro mais a Bíblia e procuro cada vez mais livros. Eu procurei, minha avó, por exemplo, me deu vários livros para me ajudar. Livros sobre dicionário, livros de Flávio Joséfo, livros, Bíblias mesmo. Bíblia King James, ela é a mais antiga, 1611, se eu não me engano. 1611, é muito antiga. Portuguesa, é claro, né? Tem uma mais antiga, hebraica, não lembro o ano. Mas as Bíblias ajudam muito. Quando você coloca assim, eu gosto de colocar todas as Bíblias assim, pego todos os livros e faço aquela roda em cima, em volta de mim, todos os livros ali, sento no chão, sento no meu tapete, coloco todas as Bíblias, esparramo elas, tem até um globo lá, terrestre, eu coloco lá pra ver se tem alguma coisa. Mas então, eu procuro muito ter a folha, o papel. Você gosta do meio tradicional. Mais tradicional. Por quê? Faz você pensar. Faz você raciocinar. Quando você começa a prestar atenção, quando você olha para o texto, você pode ler de novo e reler, pode marcar, pode sublinhar, pode... Por mais que tenha no celular, o celular é uma facilidade, não julgo isso. Se você quiser usar, pode usar. Mas eu procuro usar a Bíblia porque ajuda muito. O livro é muito bom. Mas, assim... A internet é muito boa, mas ainda assim é ruim. Ao mesmo tempo é boa, mas é ruim. Quando você vai abrir ali no celular, vem logo um anúncio ali na frente, você abre na Bíblia ali, você tá ali, Deus falando com você, um devocional, coloca um fundo musical, uma pregação, e aí vem lá e um anúncio quebra aquilo, e aí você não consegue voltar aquilo, você fica triste. As distrações, né? Você acaba tendo mais distrações. Eu vejo assim, às vezes eu tô ali todo dia eu faço um devocional, de segunda a sexta-feira. E aí, às vezes você tá ali, aí chega uma mensagem do WhatsApp. Aí, tipo, você tá lendo o texto ali,
é inevitável. Você tá lendo o texto, mas chegou uma notificação, teu olho vai sair do texto e vai olhar a notificação, o raio da notificação que tá chegando ali. Aí você acabou se distraindo com aquilo ali, né? Ou alguém, um abençoado, vai te ligar, vai acontecer alguma coisa que vai ser um concorrente da mensagem que você está estudando. Então, vou considerar até usar mais a Bíblia mesmo. Eu tenho várias Bíblias em casa, assim, sabe? Eu tenho bastante Bíblias de estudo. Eu tenho Bíblias assim, mas eu tenho usado mais o celular, assim, pela falsa praticidade que ele te dá, né? Se o celular tá no teu bolso, você pode pesquisar a qualquer hora, mas acaba que às vezes você acaba se distraindo muito mais facilmente. Até para hoje, pra gente marcar essa vinda tua aqui, eu tive que falar com tua mãe, você não tem celular, né? Não. Outro ponto interessante é que eu não tenho WhatsApp, não tenho rede social, Esse não guri tenho, veio de Marte. né? Não tenho Facebook. Você pode procurar e você não vai achar meu nome, nem Gabriel de Oliveira Barreto, você não vai achar nada. Não tenho Instagram, não tenho TikTok, não tenho WhatsApp, não tenho Facebook, não tenho rede social nenhuma. E isso, de primeiro, foi meus pais. Porque quando eu era adolescente, via todo mundo lá usando celular na sala É de aula, natural você olhando. querer ter Aí eu também, né? ficava olhando, um dia eu vou ter aquilo, um dia eu vou ter aquilo, um dia eu vou ter aquilo. Até que um dia eu comecei a ver assim, na sala, ficava olhando aqueles mesmos que ficavam mexendo no WhatsApp, agora não estão bem. E aí eu fiquei olhando, eu vou querer isso? Por nada. Não quero isso não pra minha vida. Então, meus pais já falaram assim, você quer ter WhatsApp? Eu falei, não. Porque eu tenho que me concentrar. Eu tenho que me concentrar nos estudos da escola e também na Bíblia. Então, eu vejo que eu estou colhendo muitos frutos da minha renúncia. Sim. Jesus fala assim, quem é meu discípulo, não. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser chamado meu discípulo. Isso está lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 15, 16. E aí, Jesus fala que nós devemos renunciar à nossa carne, devemos renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso desejo, nossa vontade, para seguirmos a Ele, para sermos discípulos dele. Se somos seus seguidores, nós estamos indo para o mesmo lugar que Ele. Ele foi para onde e Ele está onde? No céu. Se nós somos seus seguidores, precisamos também segui-lo. Precisamos segui-lo ao céu, nós estamos caminhando, nós estamos nessa caminhada. Não sou contra o WhatsApp, não sou contra o Facebook, não sou contra nenhuma dessas coisas. Mas eu te digo, se isso está te tirando da presença de Deus, se isso está te tirando, te impedindo de chegar nessa presença, de conhecer realmente a Deus, então eu te falo, melhor dar uma parada. Por exemplo, eu tinha muito problema com aquele negócio de jogo, de celular. Eu não tinha rede social, mas ainda assim tinha joguinho ali, pegava o celular, ficava jogando futebol, ficava jogando várias coisas ali. Mas no ano de 2022, no dia das eleições, eu falei, vou jejuar 30 dias sem mexer nesse celular. No início, gente, foi um sacrifício horrendo. Eu ficava olhando para aquele celular ali, dá uma vontade naquela mesa, eu ficava olhando, parecia que ele tava olhando para mim, chorando, me pedindo assim, vem mexer em mim, vem jogar. Então, dava aquele desejo, dava aquela vontade, mas eu me segurava, não, é por um bem maior, é por algo melhor. E aí eu fiquei me segurando, até que eu consegui completar. Depois daqueles 30 dias, eu nunca mais quis mexer em celular, nem mesmo em jogo. Enjoei daquilo, vi que aquilo não valia a pena, só perdi meu tempo. Eu ficava bravo, jogava 1 hora, meia hora. Minha cabeça ficava doendo. Eu acho que foi Deus que fez isso, né? Pra eu não gostar mais daquilo. E aí eu comecei, não, isso aí só me faz dar dor de cabeça, isso aí faz eu ficar bravo, irritado. Desse jeito eu não vou conseguir sobreviver. Então, parei. Desisti, parei. Tem um texto aí, já vou eu sem lembrar de onde está, mas é Jesus falando ali da semeadura, né? Da semente que caiu em vários terrenos, e um deles foi o terreno onde havia espinhos, né? E a semente foi sufocada
pelos espinhos, né? E aí Jesus vai dar a explicação mais para frente, falar que esses espinhos são as preocupações da vida, né? São as distrações e o engano das riquezas. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? Quando nós, às vezes, entramos nesse universo, você tá ali jogando, daqui a pouco você vai para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, quando você vê, passou o dia. Então, essas distrações, né? Essas preocupações da vida, e às vezes você vai despertando o desejo em coisas que você não precisa. Por quê? Porque você viu na rede social que o fulano de tal tá fazendo tal coisa, aquilo ali é divertido, e aí você acha que você precisa daquilo. Quando você vê, você tá ansioso, você tá preocupado, você tá angustiado, ou às vezes você tá irritado, conforme você disse. E aí essas preocupações da vida vão minando a boa semente, que é a palavra do Senhor, né? E enquanto você estava falando também, eu lembrei de Daniel, né? Daniel, a palavra diz que Daniel assentou em seu coração firmemente, não se contaminar, né? Então, quando eu vejo você com essa postura, assim, não, eu não vou porque isso me faz mal. Nada contra quem quer usar, mas para mim não tenho colhido bons frutos. Então, eu me lembrei de Daniel, porque Daniel, ao ter essa atitude de renúncia que você falou, ele colheu algo. Que ele colheu? A sabedoria, porque diz a palavra que ele era muito sábio, né? Que as pessoas ali no reino, né, não eram tão inteligentes, tão sábias quanto Daniel. Então, abdicar, sair fora, renunciar coisas, tem bons frutos, né? É claro que no começo sempre é dolorido, né? Porque, sobretudo nos dias de hoje, né? Que todo mundo tem, né? Onde você vai. Às vezes você vê criancinha lá, pequenininha, mexendo já no celular, e você ali meio, parece que você tá vivendo meio numa bolha, fora da realidade, né? Mas com certeza, seus pais devem ter muito orgulho do jovem, né? Do homem que você está se tornando por renunciar a essas coisas. Com certeza, eu sei que deve ser difícil para você abrir mão de coisas, mas aquilo que você está recebendo de recompensa certamente é muito mais valioso do que perder tempo com essas distrações. Eu acho que você está no caminho certo, cara. Parabéns aí Glória a Deus. pela tua entrega, pela tua dedicação. Que Deus te abençoe na tua jornada. Estou muito feliz de receber alguém com essa postura. Não é comum. Estou muito feliz de estar sentado aqui na mesa com um jovem com essa postura, porque não imaginava que o bate-papo seria em alto nível aqui, né? O rapaz é diferenciado mesmo. Deus abençoe. Glória a Deus. Ô, Gabriel, pra gente encerrar, que já tem mais de 1 hora que nós estamos falando, cara. Passou rápido, hein? Passou. Já são 6h15. Cara, o que você poderia dar de conselho para um jovem? Vou fazer essa pergunta. Olhando para aquela câmera ali, você, um jovem de 13 para 14 anos de idade, com a sua vivência, com a tua experiência, que muitos podem dizer que é pouca, mas é alguém que tem vivido de forma intensa esse evangelho de Cristo. O que você poderia dar de conselho para um jovem que está na mesma faixa etária tua? Bem, glória a Deus. Quero estar falando em Mateus 5, versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus, ele está falando de você tirar aquilo que tira você da presença dele. Jesus, ele está nos falando na adolescência, na juventude. É muito difícil. Porque quando você está ali orando, quando você está dentro da igreja, quando você sai, você vai na escola, você é bombardeado por um monte de informação, você é bombardeado no celular. Chega e, conforme o Senhor falou, da semente que foi sufocada pelo espinho, as preocupações, as distrações, elas vêm para te sufocar mesmo. Satanás, ele não é bobo, ele quer te destruir, ele quer te acabar com você. Mas eu quero te dizer, não temas, não tenha medo, não te deixe dominar
pelas coisas do mundo. Você não tem que ser influenciado pelas coisas do mundo. Você não pode se conformar com as coisas do mundo. Você tem que se conformar com Cristo. Ele é o exemplo perfeito. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está falando: eu não sou perfeito porque eu estou colocando ele como meu exemplo. Paulo está falando: ele é o molde, ele é a matriz, ele é o criador, ele é o ser vivente, ele dá vida, ele é o nosso exemplo, é ele que nós devemos seguir. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que proveis a vontade de Deus, da qual é boa, perfeita e agradável. Paulo está falando: busca a Deus, procure Ele. Não se conforme com este mundo, por mais que ele seja tentador, por mais que venham as tentações, por mais que venha o desejo. Se comporte, tenha domínio próprio, como Jesus falou aqui. Arranca a tua mão. Ele não está falando você tirar a sua mão, nem mesmo tirar seu olho, porque senão nós iríamos olhar na igreja e íamos ver um monte de gente cega e sem mão. Mas Jesus está falando no sentido figurado. Jesus está falando para nós no sentido espiritual. Aquilo que está te fazendo pecar, aquilo que às vezes não é pecado, mas te leva a pecar. Muitas vezes uma olhada no celular. E outra coisa, eu te digo, arranca isso. Por mais que seja doloroso, por mais que você sinta dor, não desista. Pois por mais que doa que doer, vai doer menos do que no inferno. Então, que nós vamos arrancar aquilo que está nos tirando da presença de Deus. Que nós não venhamos nos influenciar por este mundo, mas que nós venhamos nos ser renovados por Cristo. Que nós venhamos estar conectados com Deus por meio dele. E que o Senhor Jesus venha ser glorificado. Amém? Muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus venha abençoar. E nós estamos juntos. Amém? Amém, amém. É isso, Gabriel falou tudo, né? Essa radicalidade, né? Hoje em dia a palavra radical, ela é sentido pejorativo, né? As pessoas falam: isso é muito radical. Mas a radicalidade que Cristo falou, né? E é exatamente isso. É cortar, é se posicionar, é sair fora, é ter uma vida intensa na presença do Senhor, né? Essa radicalidade que precisa ter. Nós cristãos temos que ser radical contra o pecado. Não dá para brincar, porque a carne, você precisa levá-la para a cruz todo dia. Todo dia você tem que crucificar ela lá e ela não vai de boa vontade. Você tem que levar ela na marra, no tapa. Então o cristão precisa ser radical. Parabéns mais uma vez, Gabriel. Deus abençoe esse garoto, que ele continue nessa toada, que Deus te dê uma esposa, filhos e uma descendência muito próspera, e que esse padrão de bênção ele seja replicado de geração em geração. É muito gostoso sentar na presença de um jovem com tamanha convicção daquilo que fala, tamanha convicção da certeza da salvação que tem, e transbordando esse amor de Cristo para muitas pessoas. Eu me sinto honrado, privilegiado, e como eu disse, o Estúdio Dux está aqui para isso, para servir de guia, de inspiração para outras pessoas, né? Porque nós somos só o garoto de recado, viu, Gabriel? Nós não temos mérito nenhum. Eu falo, nós somos o envelope. A mensagem que está dentro de nós é que é importante. Nós só entregamos o recado e vamos embora, né? Então, com essas palavras, eu quero me despedir de você e pedir para você que está nessa live até agora, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque essa é a regra do jogo. Se você fazer isso, dá mais engajamento, essa live pode chegar a mais pessoas. Com certeza tem muitos jovens aí perambulando na internet nesse exato momento. Se você fizer essa interação com esse conteúdo, essa live pode chegar a algum desses jovens aí que estão perdidos, e com certeza o que o Gabriel falou hoje aqui nesse lugar vai trazer algum impacto na vida de alguém. E mesmo que seja uma única pessoa, a palavra diz que uma alma ela é preciosa demais. Fechou? Por aqui me despeço, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, fui!